Olá, meu irmão, minha irmã, amado de Deus, de Maria, do Espírito Santo, você vai bem? Hoje nós vamos então celebrar uma festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é apresentado no templo, para se dizer então, Maria dizendo que acreditava que ele era um consagrado do Senhor. Então, a primeira leitura em Hebreus 2, de 14 a 18, vai nos dizer assim: Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por meio da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal ele não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. O Salmo refrão, Salmo 23, o Rei da Glória, o Senhor onipotente, ó portas, levantai-vos vossos frontões, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. O Evangelho, então, vai nos dizer que é Lucas 2, 22 a 40. Então, completaram-se os dias para a purificação da mãe do filho, conforme aquela lei, né? E Maria e José levam Jesus lá para Jerusalém, a fim de que ele fosse apresentado para Deus. Então, o que está escrito na lei? Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Eles também ofereceram, como manda a lei, um sacrifício. Eles deram um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, o que está escrito na lei de Moisés? Que você deve fazer o sacrifício. Tinha lá em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era muito justo, piedoso, e ele sempre esperava a consolação do povo de Israel. E então o Espírito Santo que tinha nele tinha anunciado para ele que ele não ia morrer se antes ver o Messias que vem do Senhor. E Moisés, então, e movido então pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e quando jovem tinha sido casada e só ficou 7 anos com o marido. Depois que ficou viúva, já estava com 84 anos e não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Gente, a carta de Hebreus está falando para nós que um filho da humanidade nossa, ele tem pedaço da nossa carne e do nosso sangue. E que quando Deus planejou fazer Jesus, ele não planejou fazer Jesus como Deus e como os anjos. Ele planejou fazer Jesus de carne e osso e sujeito à morte. Mas quando ele foi feito,
ele teria então, ele Jesus, o desafio de vencer a morte. Esse era a grande preparação de Jesus para o final da tarefa que ele tinha, para então chegar naquela competição final. Então Jesus ele tinha que treinar durante a vida para o objetivo de Jesus na terra, como carne e sangue e filho de Deus, era vencer a morte. Porque a morte ela tinha sido colocado aqui pelo demônio, pelo diabo. E muitas pessoas tinham medo da morte. Então, o desafio é como se fosse um esportista que tem um objetivo final, ou então uma pessoa que estuda para se formar. Jesus, então, veio ao mundo em carne e osso, a imagem e semelhança de Deus, mas feito homem para vencer a morte. Então, ele teve que ter uma vida santa, ele teve que ter uma vida consagrada a Deus para ele conseguir este feito. Se ele tivesse, então, pecado, ou demônio, ou qualquer coisa com ele então atrapalharia este dia final da vida dele, que é a morte. Então, ele não estava preocupado quando ele veio com os anjos. Os anjos ou são do mal ou são do bem. Ele veio sim se preocupar com a descendência de Abraão, com os filhos, né, de carne e osso. Não adianta um anjo chegar para você e falar, olha, seja igual a mim, mas adianta sim um ser humano que já venceu a morte falar para você, seja igual a mim. E Jesus, então, quando ele morre, ele expia pecados, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o maior dos sacerdotes, ele é misericordioso, ele perdoa tudo, porque ele pagou na carne dele o preço do pecado, do ódio, da morte, do vício, do engano, tudo que Satanás colocou na vida dos homens para perdê-los. A covardia, né? Como a gente tem visto pessoas covardes, né? Então Jesus, ele veio para expiar estes nossos pecados. Ele sofreu então, ele foi tentado e ele então é capaz de socorrer os que sofrem tentação. Gente, nesta festa então da apresentação, Maria e José cumprem o preceito da lei. Eles vão até Jerusalém para ofertar o menino. Eles podiam dizer, não, ele é filho de Deus, nós não precisamos estar lá. Mas foram e apresentaram. E qual foi a surpresa, né? Lá tinha Simeão, que era um homem piedoso, um homem de oração, ao qual o Espírito Santo já tinha falado que ele tinha uma esperança da libertação do povo hebreu e que vinha uma pessoa e que ele veria essa pessoa. Deus falou para ele. Então, quando ele vê Jesus, ele confirma para Maria que ela então seria a mãe do Salvador, e era mesmo, que aquele era o Salvador, aquela criancinha, mas que uma espada de dor traspassaria a alma de Maria, que esse menino ia ser tanto causa de soerguimento para aqueles que buscam a Deus, como de queda para aqueles que já estão possuídos pela morte e por Satanás. E foi o que aconteceu, os homens venceram no final e aquela espada de dor traspassou a alma de Maria. Ana também era uma profetisa, casou 7 anos, já era velha, 84, tinha ficado então, desde que o marido faleceu, digamos que com 25, 27 anos, até os 84, mais ou menos uns 50 e poucos anos, diante do templo em jejuns e orações. E ela reconhece também Jesus como o Messias, como o Salvador. Testemunho de 2 é verdadeiro, Maria acreditou e Jesus é o Salvador. Apresentação, confirmação e também nós temos Jesus feito homem, vencendo a morte, os pecados e a tentação por nós. Que nesse dia Jesus seja cada vez mais apresentado, confiado, estimado como homem e também como o Deus, nosso Senhor, misericordioso e Salvador. Amém.